Oi, gente! A receita de hoje é de um pão caseiro bem fácil de fazer, bem gostoso e bem fofinho. Em épocas de quarentena, ninguém tá podendo gastar muito não. Então eu resolvi compartilhar essa receita com vocês, porque é um pão bem fácil de fazer, não vai muitos ingredientes, fica bem gostoso, dura aí uns 2 a 3 dias se ficar bem fechadinho e vale bastante a pena compartilhar essa receita. Eu espero bastante que vocês gostem e que vocês venham para cozinhar comigo. E então, quer aprender a fazer esse pão caseiro bem fofinho e bem gostoso? Então larga tudo de lado e vamos para a cozinha! Então vamos começar essa receita. Peguei uma tigela e vou colocar uma colher de sopa de fermento biológico seco, 3 colheres de açúcar e 1,5 xícaras de água morna. Mas essa água tá bem morninha. Não coloca água quente, porque senão você mata todinho o seu fermento, já que ele é um micro-organismo vivo. E é bem importante dissolver bem esse fermento na água com açúcar, porque isso vai fazer com que seu pão cresça bastante e não fique com aquele gosto e nem com aquele cheiro desagradável de fermento na massa. Agora que eu já misturei bem, vou colocar aqui um ovo inteiro, meia xícara de óleo e uma pitadinha de sal. Eu estou usando uma colher de café de sal, mas é opcional. Se você gosta de um pão um pouquinho mais salgado, é só colocar um pouquinho mais de sal. Experimenta a sua massa aí. Agora eu vou pegar a farinha. Eu tenho aqui 5 xícaras de farinha de trigo, mas eu não vou colocar essa farinha toda de uma vez na massa. Eu vou colocar só um pouquinho de farinha agora e vou misturar bem. A dica é misturar bastante agora, enquanto essa massa tá molinha assim. Aí você não vai ter muito trabalho para ficar sovando ela depois. Se você quiser, você pode usar também a batedeira para fazer essa receita. Vai dar certo também. Mas a dica é sempre a mesma. Vai colocando assim a farinha devagarinho, de pouquinho em pouquinho, porque existem várias marcas de farinha no mercado e tem uma pequena diferença entre elas. Às vezes você vai usar 5 xícaras de farinha nessa massa, mas pode acontecer de você não precisar usar toda essa farinha ou de repente até faltar um pouquinho. Então é importante, coloca devagarinho. Parece trabalhoso, demorado, mas não é. Você vai ver que é bem rapidinho aí na sua casa. A minha massa já não estava dando mais para mexer no fouet, então agora eu vou colocar lá na mesa e vou sovar um pouquinho essa massa, mas sempre colocando a farinha devagarinho, de pouquinho em pouquinho. Depois de uns 3 a 4 minutinhos, a minha massa ficou assim, bem lisinha. Ela não gruda mais na mão, ela não gruda mais na mesa, mas ela continua bem molinha e bonita. Então agora eu vou deixar essa massa descansando por mais ou menos 1 hora ou até que ela dobre de tamanho. Aqui em casa passou um pouquinho mais de 1 hora e o meu pão cresceu bastante, tá bem lindão. Então agora eu preciso voltar ele ao início de fermentação, que é só apertar ele bem devagarinho para tirar o ar da massa. Não precisa ficar sovando nada, só tira o ar. Agora vamos pegar a forma. Estou usando aqui 2 formas de pão de forma, mas pode ser a forma que você tiver na sua casa, qualquer forma dá certo. É só passar bastante manteiga e também farinha de trigo para o pão não grudar. E uma dica legal é bater bem essa forma de cabeça para baixo para tirar o excesso de farinha. Assim o seu pão não vai ficar cheio de pontinho branco de farinha depois de pronto. Agora eu peguei aqui a massa do pão e eu vou dividir em 2 partes. Se você quiser, você pode pesar essa massa para fazer 2 pães exatamente iguais. Eu estou fazendo meio a olho aqui. Eu vou abrir essa massa com um rolo. Eu só vou fazer uma tira bem comprida e depois enrolar em formato de caracol. É um pão caseiro comum. Você pode usar a criatividade de fazer aí na sua casa do jeito que você quiser. Eu vou fazer assim, bem simplesinho mesmo, não tem segredo.
Agora que eu já enrolei os 2 pães, eu vou deixar eles descansando por mais 1 hora. Aqui em casa já passou mais 1 horinha e os meus pães cresceram bem. No forno eles ainda vão crescer mais um pouquinho, então não precisa deixar passar da altura da forma. E para deixar esse pão ainda mais bonito, eu peguei uma gema com 2 colheres de leite gelado, vou misturar bem e passar em cima do pão. Então, se de repente você não quiser passar ovo, não precisa, porque não vai alterar em nada a sua receita. O meu forno não está pré-aquecido, ele está desligado. Eu vou colocar o pão lá dentro, ligar o forno a 180 graus e ele vai assar por mais ou menos 40 a 45 minutos, mas cada forno tem o seu tempo, então fica de olho aí na sua casa. O meu pão já ficou pronto e aqui em casa ele demorou 45 minutos para ficar assim. Eu vou tirar ele da forma ainda quentinho. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita e se vocês fizerem, voltem aqui, venham me contar o que vocês acharam.